Carlos irá distribuir aí para os adolescentes, juniores, tá? Aquelas folhinhas para anotação. E deixe-me dizer que você pode levar essa folhinha para casa, tá bom? Estão deixando aqui para mim e eu estou lendo, tá? Eu leio todas as anotações e é interessante ver que eles estão entendendo, que eles estão, concentrados ali. Mas a ideia, até vou compartilhar na reunião com os pais, a ideia é que esse papel seja também, pai, lido por você, para que durante a semana você possa, dialogar com o filho sobre o que ele ouviu da mensagem, sobre as anotações feitas. Então, se quiser, tá bom? E se for de entendimento dos irmãos, nós podemos pensar, irmãos, em alguns papéis com perguntas. Não precisa talvez dos desenhos e do colorido, mas para quem quiser, para toda a igreja. Eu penso que nós erramos às vezes em não proporcionar esse momento de fixação do que tem sido aprendido, Então vamos melhorar isso, tá bom? Eu gostaria de nessa oportunidade meditar na palavra do Senhor, não em Tessalonicenses, Nós estamos estudando Tessalonicenses, mas deixe-me explicar o motivo. Olhando para o texto de Tessalonicenses, toda a Bíblia, toda a carta é dividida por vários assuntos que os seus autores cobrem, que eles ensinam para a igreja. Às vezes vai falar da prática do amor, às vezes vai falar, como nós vamos ver hoje, da vida cristã, às vezes vai falar da volta de Cristo, um assunto muito importante, muito pertinente, relevante, atual, como sempre, E olhando para esse pedaço da Escritura, que é Tessalonicenses capítulo 5, eu vi que, eu não vou conseguir cobrir este assunto neste e no próximo domingo, Depois eu vou ficar fora, e aí não tem nada pior do que iniciar um assunto e parar no meio do caminho, Ou pedir, eu já disse, combinei com o Clinton, de que quando eu fizesse umas pausas, ele daria continuidade no mesmo texto, Então seria a segunda coisa pior, A primeira é eu voltar depois de ter dado uma pausa. A segunda é ter feito a introdução, ter desenvolvido um pedaço e depois dizer, continua o assunto que eu comecei, Não se faz isso, não é didático. Então eu estou deixando para o Clinton tratar desse assunto tão relevante que é a esperança, era a esperança dos Tessalonicenses, a volta de Cristo. E tem que ser a minha e a sua também. Você está animado pela volta de Cristo? Amém. Irmãos, nunca estivemos tão perto da volta de Cristo como nos nossos dias. Disse isso na quarta, isso é lógico, porque cada dia que passa, cada dia um dia menos para o retorno de Cristo, mas os acontecimentos atuais têm mostrado que o mundo está preparado para a volta de Cristo. Então, que Deus nos abençoe. Mas hoje eu gostaria de olhar para Mateus capítulo 5. Então, Mateus capítulo de número 5, nós vamos olhar para um texto bastante conhecido, a qual Jesus vai dizer para os seus discípulos que eles são sal da terra. Os discípulos de Cristo são a luz do mundo. Então, é bastante interessante isso. Jesus começa no capítulo 5, o que é conhecido, 5, 6 e 7 de Mateus, é conhecido como o Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? Porque Jesus estava ensinando em um monte. Então, por isso que ficou registrado como esses ensinamentos, nesse dia, ficou chamado como o sermão dado no monte, o sermão da montanha. E o sermão da montanha não foi um sermão que Jesus proferiu à grande e numerosa multidão. Jesus não diz para todas as pessoas que o cercavam em alguns momentos, mais em alguns momentos menos, mas o sermão do monte foi um sermão, foi dado vários ensinamentos para um grupo muito pequeno de pessoas. Qual será que era o grupo de pessoas que Jesus dá esses ensinamentos? Os seus discípulos. Então, o Sermão do Monte é um sermão que vai ser direcionado não para
todos os cidadãos da terra, mas apenas e somente para os cidadãos dos céus, do reino dos céus. Então aqui nós já temos um recorte importante de se fazer, tá? E nós percebemos exatamente isso. Os primeiros versículos que nós vamos fazer a leitura agora, até o versículo 12, 10, Jesus está traçando elementos que compõem o caráter daquele que pertence ao reino dos céus. Não é esperado isso na vida de quem não é de Jesus. Não é esperado. Jesus não diz que ele quer ver esse caráter na vida daquele que é ímpio, daquele que não teme o Senhor, mas daquele que pertence ao Senhor é esperado que seja evidenciado a partir da sua vida aquilo que Jesus diz. Isso faz parte de quem pertence ao Senhor. Certo? Então vamos ler o texto. Capítulo 5 de Mateus nos diz o seguinte, versículo 1. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Olha o ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os homens que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldades a seu respeito, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Verso 13, que é o que mais nos interessa nessa noite. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É impossível torná-lo salgado outra vez. Será jogado fora e pisado pelos homens que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai, que está nos céus. Ok, irmãos, esse é o texto, nós já oramos junto com as crianças, né? E é interessante observarmos essa separação, conforme já disse. Jesus fala no início sobre partes, né, elementos do caráter que compõem aquele que pertence ao Senhor. E a partir do versículo 13, Jesus vai falar, vai destacar aquilo que precisa ser evidenciado a partir do caráter que se tem. E é interessante, né, nós observarmos aqui, Jesus trabalhando de forma muito didática, né? Na verdade, Jesus, sem sombra de dúvidas, foi o melhor professor mais didático. Nós aprendemos muito com Jesus. É interessante que no meio empresarial, pessoas que não creem em Deus,
creem no Jesus histórico, no homem chamado Jesus, usam a biografia de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a metodologia de Jesus, para destacar muitos princípios de liderança, de ensino. E Jesus foi um professor brilhante, porque Jesus ele ensinava verdades, difíceis de uma forma tão clara, e ilustrava essas verdades. Nós olhamos para os evangelhos e percebemos isso, Jesus falando sobre a ansiedade do nosso coração, e ele diz, olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Jesus sempre conectava a verdade ensinada com algo que as pessoas conheciam e fazia parte do cotidiano das pessoas. Então, no versículo de número 14, é interessante destacar, a partir do 14, que Jesus vai dizer o seguinte, meu computador mais uma vez travou, tá bom? E eu quero dizer que hoje vai ser a última vez que ele vem para o púlpito, Porque Deus já providenciou os meios e eu vou comprar um tablet, tá bom? Para usá-lo, para transmitir a mensagem. O celular funciona, mas eu acho muito pequenininho. Eu queria algo maior, Então, o computador me serviu, foi uma benção por alguns anos, mas ele está dando sinais de, olha, estou partindo dessa para melhor, Então, vou deixar ele partir em paz, Vou tentar resgatá-lo mais uma vez, que já fiz isso algumas vezes, Às vezes existem uns meios aí de trazê-lo à ativa novamente, mas agora eu vou dar esse passo aí, tá bom? Então, não estou na rede social, tá bom? Estou olhando aqui o esboço. É interessante que Jesus vai falar aqui do sal e da luz. Algo completamente envolvente aos seus ouvintes, faziam parte do cotidiano, faz parte das nossas vidas hoje, talvez com um peso diferente. Hoje nós falamos de luz, nós pensamos de tudo isso que nós temos. Na época de Jesus não era exatamente dessa forma, Não tinha a energia elétrica, não tinha aí os refletores, não tinha... Hoje você tem luzes de cor diferente. Eu quero uma luz mais rosada, tem? Mais verde, mais amarelo. Luz branca, branco quente ou branco frio, sabia que tem isso? Olha quanta possibilidade. Na época de Jesus era diferente. E aí, mas eu gostaria de destacar, muito mais do que falando sobre o sal ou a luz, mas nesse primeiro momento, é interessante nós observarmos e destacarmos o que Jesus diz antes de destacar essa ilustração. Olha só, nos diz o seguinte, versículo 13, comecinho do versículo 13. Vocês são o sal da terra. Antes do sal da terra, eu gostaria de que todos lessem junto comigo. Jesus vai dizer, olhando, ensinando os seus discípulos, e vai dizer o seguinte para ele. Vamos lá? Vocês são. Isso. Vamos parar aqui, só no são, tá bom? Vocês são. Atualizada, vós sois. Irmãos, isso é muito significativo. Não é algo periférico no texto. Não é algo que está longe do principal ensinamento aqui, pelo contrário. Isso aqui é central nessa mensagem que Jesus está dando para os discípulos. Jesus olha para os seus discípulos e Jesus diz, você, João, você, Pedro, você, você, José. Jesus está olhando a partir desse texto e dizendo para os seus discípulos hoje, você, Ariston, você, Cláudio, domingo, você, Domingos, nesse domingo, você, Domingos. Você é. Cláudio, você é. Jesus está dizendo, vocês são. E aqui, irmãos, é interessante nós percebermos que para destacar essa questão de essência, o ser, precisamos olhar para a Bíblia, resgatando a missão de Jesus. Então, quando Jesus vai dizer, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo, se nós já olharmos o que é o sal, o que é a luz,
sem antes entendermos qual foi a missão de Jesus, nós podemos perder um pouco do que realmente é o todo desse ser sal, do ser luz. Então, para isso, eu gostaria de relembrar aquilo que você já ouviu, sabe, conhece, sobre a missão de Jesus. Jesus vem a esse mundo fazer o quê? Buscar e salvar o pecador perdido. Tá? Jesus vem para cumprir a sua missão. A missão de Jesus envolvia a morte na cruz do Calvário em resgate. Tá? O sacrifício de Jesus se fez necessário para tornar aquele que estava longe, aquele que estava separado, torná-lo perto, trazê-lo para próximo, derramar sobre ele as promessas, né, dadas lá atrás para Abraão, para Isaac. Então olha junto comigo, vai lá Gabriel, você é rápido aí, né? Efésios capítulo de número 2, versículos 11 ao 13. Olha o apóstolo Paulo falando sobre aquilo que envolve a missão de Jesus e as nossas vidas. Ele escreve para a igreja de Éfeso, ele escreve para aqueles que, assim como nós, eram gentios, e ele diz o seguinte: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês, gentios, vocês, igreja de Éfeso, vocês, membros do Moraes Prado, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo e sem Deus e sem esperança. Agora, porém, olha aí a missão em torno da vinda de Cristo. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio, através do sangue de Cristo. A missão de Jesus nesse mundo envolveu em aproximar pecadores que não queriam Deus, ovelhas desgarradas, errantes, cada um seguindo o seu próprio caminho, conforme Isaías vai dizer. Tá? Então, quando nós pensamos nessa afirmação de Jesus, vocês são sal da terra, isso tem a ver com aquilo que ele fez nas nossas vidas, nos tornando de pecadores perdidos em filhos encontrados, de pecadores distantes a salvos aproximados, de pecadores destinados ao inferno, agora salvos destinados pela graça de Cristo a morar eternamente no céu. Existiu uma mudança radical. Existiu aquilo que Jesus vai dizer para Nicodemos em João capítulo 3, o novo nascimento, o qual, sem existir, Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. É uma nova vida, irmãos, que se faz real a partir do encontro com Cristo. Paulo vai dizer, o encontro com Cristo não é uma velha vida que houve ali uma reforma. Houve aí agora mudanças no comportamento. A vida com Cristo não é uma readaptação. A vida com Cristo é um novo nascimento. A pessoa nasce fisicamente a esse mundo, vem, sei lá qual que foi a sua realidade, Sérgio, 1960 e alguma coisa, né, Sérgio? Outros aí, Dernival, próximo disso, né? Mas todos nós chegamos em algum momento a esse mundo. Essa é a vida biológica, essa é a vida física, essa é a vida gerada pela carne. Mas a vida espiritual gerada pelo Espírito também é uma realidade a partir de algum momento onde Deus, pelo seu Espírito Santo, opera nas nossas vidas e a partir daquele momento dar-se-á o início de uma nova caminhada, agora com Deus. Antes, sem Deus, agora com Deus. Antes, afastado das promessas, agora aproximado das promessas. Agora, com as bênçãos dadas também ao povo de Israel. É isso que é a nova vida em Cristo.
E quando nós observamos para tudo isso, é interessante, já destaquei isso em algumas oportunidades aqui, que o cristianismo ele é diferente de todas as demais religiões. Em que sentido eu destaco essa diferença? Seja lá qual religião você pensar ou imaginar, vai girar em torno da seguinte ideia: é esperado do adepto fidelidade, diligência, tá? Persistência, acho que a palavra, né, é diligência, mas a palavra fidelidade resume tudo. É esperado isso dele, para no final da vida receber da sua divindade, talvez, as promessas dadas. Por isso que o muçulmano tem a capacidade, irmãos, de amarrar bombas em si, ir a determinados lugares e se explodir. Por quê? Porque ele acha que através daquele ato de obediência heróico, lhe aguarda no paraíso, e aí eles têm as promessas deles. Até mesmo promessas que a palavra do Senhor vai colocar como algo pecaminoso e devasso, eles estão aguardando lá na outra vida. E assim cada religião. O cristianismo não tem esse andamento. Pelo contrário. O cristianismo é o oposto disso. Em que sentido? Deus, o Senhor do cristianismo, né, em pessoa, vamos chamar assim, que o cristianismo é uma pessoa, é Cristo. Então Deus, Ele não espera de ninguém obediência, Deus não espera de ninguém fidelidade, Deus não espera de ninguém esforço, diligência, sem antes trazer essa pessoa à vida espiritual. Deus não cobra de ninguém obediência. Vamos aonde você, a nação do mundo inteiro, onde você deve estar no domingo? Na casa do Senhor, louvando o Senhor. Não, Deus não espera isso. De quem que Deus espera obediência? Daqueles a quem, a partir da missão de Jesus, ele foi alcançado. Ele foi feito de pecador errante a um salvo que tem uma nova vida pulsando dentro de si, que é interessante. Olha só, deixe-me achar aqui, Efésios capítulo 4, Gabriel, versículo 23 e 24. Deus espera santidade, sabe de quem? Daquele que a sua santidade foi colocada. Deus não espera a santidade do perdido pecador. Mas aquele que recebeu a nova natureza de Cristo, a presença de Deus pelo Espírito Santo habita dentro de si, não é opcional para ele. Sabe por quê? Olha o que esse texto diz. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza. O que é essa nova natureza? O novo nascimento operado pelo Espírito Santo. Deixa essa nova natureza vestir com as vestes dela, as vestes espirituais, o fruto do Espírito. Olha só, revistam-se de sua nova natureza, criada para quê? Essa nova natureza, a partir de Cristo, em você, foi criada para qual finalidade? Para ser verdadeiramente justa e santa. Quem que é o padrão? Como Deus. Irmãos, isso aqui é muito significativo. Antes de operar a salvação na vida do pecador, Deus não espera nada dele. Mas depois de operar a salvação na vida desse pecador, Deus espera santidade e justiça, como ele é santo. Por isso que a Bíblia, desde Levítico, Pedro vai repetir, sedes vós santo, como santo também é o Senhor. Por isso que faz sentido para nós, e nós temos dificuldade de entender, o versículo de Hebreus, se não me foge a memória, quando o autor vai dizer que sem santidade, ninguém verá a Deus. Mas como assim, sem santidade ninguém vai ver Deus? Não tem como. A natureza divina nas nossas vidas foi criada para ser santa. Então o salvo que não estiver engajado e envolvido em um processo de santificação, escute com todas as letras, você não foi salvo nem aqui nem na China, nunca. Nunca foi. Nunca foi. Pode um dia ser, mas nunca foi.
Porque a Bíblia vai apresentar essa nova natureza em Cristo Jesus, criada para ser. Isso é propósito, irmãos, isso não é causa, isso é propósito. E há uma diferença gritante entre causa e propósito. Deixe-me destacar aqui essa questão aqui. Realmente as letrinhas aqui me faz embananar. Ok, achei aqui. Causa e propósito. Existe uma definição do dicionário aqui, eu tenho que ler. Não me recordo 100%, né? O que é causa e o que é propósito? O que é causal e o que é propósito? Deixe-me fazer a leitura da diferença entre um e outro. Algo causal, o que é? Refere-se à relação de causa e efeito. Ou seja, o que causa um determinado evento ou resultado. Já vou ilustrar isso. Então, algo causal é o quê? É uma consequência. É a relação de causa e efeito. Então, o que é propósito? Propósito, por outro lado, refere-se à razão de ser. É o objetivo de algo. Por que isso existe? Existe para o propósito de. Então, não é causa, não é consequência. É proposital. Então, deixe-me dar o seguinte exemplo para, de repente, ilustrar e fechar essa questão. Digamos que você que entrou nessa noite, que está sentado aqui participando do culto, você pode estar aqui por causa ou propósito. E qual que é a diferença? Vamos lá, causa. Você decidiu fazer uma caminhada, o domingo está agradável hoje, não está frio, está fresquinho, isso é muito gostoso. De repente você, fala, vou fazer uma caminhada hoje. E aí começa a caminhar, passou aí em frente da igreja, viu que essa porta central estava fechada, mas a lateral aberta, entrou e de repente, vou participar do culto. Ok, seja bem-vindo. Fique aqui, não estou dizendo que isso está errado não, tá bom? Estou dizendo que isso é causa. Causa do quê? Da decisão de vou fazer uma caminhada. A consequência de ter encontrado um estabelecimento aberto com a luz acesa, você entrou. Tudo bem. Agora, por outro lado, você pode estar aqui, porque desde ontem, ou desde algum momento durante a semana, você havia decidido o seguinte: no domingo, eu estarei na casa do Senhor. Independente. Vai estar chovendo, eu estarei na casa do Senhor. Vai estar calor, eu estarei na casa do Senhor. E porque você tinha esse propósito, você deixou de fazer algumas coisas, você fez outras coisas, porque você tinha este propósito de estar hoje no culto, na casa do Senhor, você teve o seu dia dirigido nessa direção. E aí você veio, encontrou o prédio com a porta aberta, com a luz acesa, e está sentado aqui. Mas há uma diferença gritante entre causa e propósito. Certo? Compreendeu? Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para Jesus ensinando os seus discípulos e dizendo, vocês são o sal da terra, isso não é causa, Isso é propósito. Isso é a razão de ser. Isso é algo essencial. Então, isso poderia ser aplicado da seguinte forma, Ou vamos começar, de repente, falando do que não poderia, que seria o ser sal da terra, o ser luz do mundo como causa. Como que fica causa e propósito em relação ao que Jesus diz? Preste atenção aí, Jesus poderia estar ensinando, mesma palavra, e o objetivo aqui ser causa. E aí, parafraseando a ideia, seria assim: olha, meus discípulos, já que eu vim a este mundo, visto que eu morri na cruz do Calvário, visto que eu escrevi o seu nome no livro da vida, visto que eu habito pelo Espírito Santo dentro de você, visto que eu vou te levar para o céu,
Olha, se você quiser, seja sal nessa terra. Olha, é até esperado, né? Visto que tudo isso eu fiz por você, o que farás por mim? Viva, olha, vou te dar umas direções, seja isso, seja o sal da terra, seja a luz do mundo. Eu peço que você faça isso. Isso é causa. Se você quiser, você será. Mas não é isso. Não é causa. É propósito. Então o propósito é da mesma forma. Jesus diz para os seus discípulos, visto que eu morri na cruz, visto que eu vim a este mundo, porque eu o resgatei como minha propriedade, diante do fato de que levarei você para morar no céu, as mesmas coisas. Por causa de tudo isso, eu fiz com que você se tornasse sal para este mundo. Você é luz dessa terra, luz desse mundo. É diferente, é propósito, não é causa, tá? Então, é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos, é isso que Jesus diz para mim e para você, discípulo dele hoje. Ser sal não é uma opção, não é uma escolha que você fará em detrimento de outra. Ser sal é a revelação de ser ou não discípulo de Jesus, porque é propósito. Assim como a santidade. A nova natureza em Cristo, ela foi criada para ser santa. Como não estar vivendo em santidade? Não tem como. Agora eu gostaria de começar a falar então um pouquinho sobre o sal. Esse elemento alimentar que todos nós conhecemos muito bem, não é verdade? Tem uns que gostam mais, tem outros que seguram um pouquinho, tem uns que nem pode, né? Eu não sei qual que é a sua realidade diante disso, mas o que nós sabemos sobre o sal? Ele é um elemento que realça o sabor. Às vezes a gente fala até erradamente, né? O sal dá sabor. Não, o sal não dá sabor, o sal puxa o sabor. Ele realça o sabor existente no alimento. Então, essa é a ideia. E a Bíblia fala de sal exatamente dessa forma. Olha só, Jó, capítulo de número 6, versículo 6. Olha o próprio Jó falando sobre o sal e destacando essa verdade, ó. As pessoas não se queixam quando falta sal na comida? Alguém gosta da clara do ovo que não tem sabor? O que Jó está falando? Do sal como aquele elemento que realça o sabor, tá? Vou copiar o Clinton. Colossenses 4:6 na atualizada, viu? Às vezes algumas palavras que a gente quer estão na outra versão, a gente usa, olha só. Olha a ideia de sal ser aquele que dá o tempero, o sabor. Paulo vai dizer, a vossa palavra seja sempre agradável. Como que ela é agradável? Ele diz, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então o sal, em primeiro lugar, ele é o óbvio da coisa. Ele é aquele que dá sabor. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz, vocês são o elemento que dá sabor, que torna agradável este mundo. Olha que interessante. E aí, você, salzinho de Jesus, né? Saleiro. Você tem dado sabor a esse mundo? Ou você de repente seria aquele salzinho, ixi, esse tem pimenta, hein? Misericórdia, cadê o, ixi, nossa. Qual sal você é, né? Pensando aí. Mas a ideia de sal, dita por Jesus aqui, em primeiro lugar, é que o sal é aquele que dá sabor. Mas em segundo lugar, e creio que o ensinamento mais importante sobre o sal aqui, é o que o sal também é, tá? Especialmente, ele tem uma função de preservação. Preservação. E esse aspecto, em 2025, é longe da vida cotidiana nossa.
Nós falamos do sal apenas como elemento que traz, que dá o quê? Realça o quê? O sabor. Mas não a preservação. Por quê? Porque nós temos a tecnologia a nosso favor, nós queremos conservar uma carne, o que nós fazemos? Congelador. Nós queremos conservar mais carne, o que a gente faz? Compra um freezer. Não é assim? Congelamento. Na época de Jesus não tinha energia elétrica, não tinha freezer, não tinha congelador. Como que se conservava, principalmente, né, uma carne? Salgando, sal, sol e fumaça, né, Ares? Pronto. Eu tenho certeza aqui que alguns dos irmãos vão lembrar que essa foi uma prática para você também, para o seu pai, seu avô, né? Chega sal, tanto que sal era algo muito presente, com abundância nas casas. Lembra daquela expressão, né, falando do casamento, né, de ter que já comemos um saco de sal juntos. Não está falando desse pacotinho de 1 quilo, não. Está falando daquele saco de sal que a gente compra lá na casa de agropecuária, 25 quilos de sal. Era o sal que todos usavam. Hoje modernizou, chama cisne, chama, né, qual que é o outro? Qual os veneninhos aí? Lebre, né? É o pacotinho de sal. Antes não era esse pacotinho de sal. Era um saco de sal, o mesmo sal que a gente dava para as vacas, sabia disso? Sal marinho, e é o melhor ainda, sabia? Esse que a gente usa é um veneninho. Deixa o veneninho para lá. Olha só, volte aqui comigo. O sal, ele tem essa função de preservação, de conservação. O sal, ele afugenta o quê? A mosca, né? Que gosta de uma carne desprotegida, ele desidrata aquela carne e ele vai conservar do apodrecimento. Tá? De forma semelhante, irmãos, aquele que pertence a Jesus, aquele que é um cidadão dos céus, ele é como sal, que usa para preservar o quê? A decomposição. De que carne? Não, a ideia é falar do mundo. Vocês são sal do mundo. A decomposição moral e espiritual a qual o mundo vive não é pior, sabe por quê? Por causa dos cidadãos do reino dos céus espalhados como sal neste mundo. Então isso é muito importante. Tá? Jesus está dizendo que quando nós pertencemos a Ele, nós somos um obstáculo para a expansão da corrupção desse mundo. No trabalho, na escola, na vizinhança, no seu lar, o cristão com sua presença combate e evita o quê? A deterioração, o estragar das coisas. Tá? É certamente notório, percebido, que o mundo é um mundo corrompido, irmãos. A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Mas, irmão, só Deus sabe o quão pior seria esse mundo se não fosse a presença dos cidadãos do reino dos céus. E deixa eu lembrar de uma história para fixar essa verdade na sua mente, que talvez você diz, será mesmo? Não tenha dúvida. Lembra de Gênesis, capítulo de número 18? Não precisa aí, Gabriel, só vou contar. Deus, ele revela para Abraão que irá destruir Sodoma e Gomorra. Lembra disso? Quem dentre os moradores de Sodoma e Gomorra era lá também? Estava lá. Ló, o sobrinho de Abraão. E Abraão começa a dialogar com Deus, mas Senhor, tu irás destruir o justo com o injusto, o ímpio com o justo, o perverso com o correto, aquele que não teme com aquele que teme, tu vais destruir todos, Senhor. E Deus diz o que para Abraão? Certamente eu não destruirei o justo com o... E aí Abraão fica naquela, mas como que Deus não vai destruir o justo com o injusto e disse que vai descer fogo do céu? E aí Abraão começa, Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, tu ainda vai destruir? E Deus diz o quê? Se tiver 50 justos, por amor dos 50 justos, eu não a destruirei. E Abraão conclui o quê? Não tem 50 justos na cidade. Senhor, se tiver, aí Abraão começa a descer o número, irmãos. E Deus vai dizendo para Abraão, a cada número que Abraão chuta, né? Senhor, se tiver 10 justos,
E Deus diz, se tiver 10 justos, por amor a esses justos, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Aqui está a verdade de que aquele que pertence ao Senhor, irmãos, é um elemento de preservação do avanço da decomposição desse mundo. Nós somos o sal da terra. É interessante também nós olharmos para o texto, já lemos o texto, mas o texto que fala do sal, do cristão como sal em essência, ele vai falar que o sal pode perder o sabor. Isso é interessante, irmãos. E está aqui algo que eu quero explorar a partir de agora, os minutos que nós temos. O texto vai apresentar que o sal, ele pode perder o seu sabor. Isso para nós não é tão comum. Por quê? Porque a gente compra um pinguinho de sal. Quem vai no mercado e compra vários pacotes de sal? Ninguém. Então a gente, precisou de sal, a gente cruza a rua e vai ali, pronto, tem sal. Na época de Jesus não era assim. Mas o processo de tornar o sal algo comestível, e os elementos adicionados a esse sal, fazia com que esse sal, armazenado por um tempo, ele perdia o sabor. Então o sal que não era usado, o sal que não era utilizado, guardado, ele poderia perder a capacidade de salgar, de repelir a decomposição de um alimento. E quando isso acontecia, o que Jesus disse que era feito com esse sal? Era jogado fora, para ser pisado pelos homens. No próprio ambiente da casa, no próprio ambiente do quintal, na própria rua, esse sal que foi criado para salgar, perdeu a capacidade de salgar. E ele está sendo lançado fora, porque ele não cumpre mais o propósito do porquê ele existiu. Jesus diz isso sobre o sal. Quando nós comparamos o sal, que pode perder o sabor, isso pode acontecer quando nós deixamos de ser quem fomos projetados para ser. O crente que se recusa a demonstrar pelo seu procedimento de vida, que em sua essência ele está aqui para preservar este mundo, para dar sabor a este mundo, ele perde a função. Conforme já destacado por Jesus no começo do sermão, o cristão é sal da terra. Quando é perseguido por causa da justiça, quando ele é perseguido por causa de Cristo, ele está sendo o sal da terra. Ele é perseguido por falar a verdade. O cristão é perseguido, ele é desprezado, no seu trabalho. Fazem chacota. Quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, quando fizerem zombaria e mentirem a respeito de vocês, por minha causa, vocês são felizes. Você está sendo o quê? Sal da terra. Agora, quando nós somos perseguidos, não por falar a verdade, não por ser sal, mas nós somos perseguidos por ser cri-cri, por ser carne de pescoço, unha encravada. Você não está sendo sal, não. Eu quero pedir oração porque a perseguição está grande. Pelo quê? Você não aguenta nada em relação a ser fora do que você acha que deve ser. Não dialoga, tudo tem que ser do seu jeito. Vive se envolvendo em discussão aí na rua, e não cede nunca. Está muito difícil a vida. Está nada. Você que está colhendo o que você está plantando. Não. Ser sal da terra não é isso. O sofrimento que Jesus se refere não é por sermos muito exigentes, mas é por causa da justiça de Cristo. Agora, quando a sua presença, ainda que discreta, é percebida, você está sendo sal da terra. Você está, a fofoca. A fofoca no ambiente de trabalho, a fofoca no ambiente da convivência, a fofoca no seu ambiente. Ela chega até você e dali ela não dá andamento, ela para.
O que é isso? Sal que está preservando a decomposição. Sal que não está contribuindo para o avanço da corrupção. Essa é a verdade. Tá? Quando nós agimos como Jesus deseja, nós estamos sendo sal. Eu me recordo uma situação em que eu fui trabalhar em uma fazenda, lá no Mato Grosso. Mato Grosso é tão grande que de casa a esse lugar dava 1.000 quilômetros, por BR. Se fosse cruzando no meio de estradas de terra, dava menor a distância, né? Viu, Vitor? Gosta de estrada, né? 1.000 quilômetros. E aí quando eu cheguei naquele lugar, era assim, né? Tinha várias... Talvez você não entende nada dessas linguagens rurais, mas era uma fazenda de 9.000 hectares. Andava de carro, tempão nela para poder ir de um lado para o outro. E aí quando era a época de plantio e de colheita, tinha muita gente, muitos peões. Aí peão é peão, né? É aqui, é qualquer lugar. Até tem a expressão, né? Peão rodado, né? Tinha gente de todo lugar ali. Tinha criminoso fugindo de polícia, tem gente de tudo, toda natureza, hein? Tipo, toda história, briga aí, né? Envolvimento com tudo. Aí tinha um quarto, um dormitório grande, 2 dormitórios, que dividiam a parede no meio. De um lado tinha 16 beliches, do outro mais 16 beliches. Então nós tínhamos aí 64 homens, né? 2 banheiros para o lado de fora, que aquilo fazia uma fila para tomar banho à noite. Era uma loucura. Irmãos, aquele ambiente era um ambiente terrível dentro dos quartos. A cachaça, aquilo rolava solto ali. Na época, né, muitos DVDs, a tecnologia era DVD. Tinha um Walkman, né, antigamente, aí depois a tecnologia veio um DVD, dava para assistir numa telinha alguma coisa, né? E o que tinha de CDs promíscuos naquilo, eu não sei onde eles arrumavam tanta coisa. E aí eu cheguei naquele lugar, falei, ixi, lascou-se. Né? E agora? Agora, se eu não ganhar no começo, depois fica difícil. Aí o que eu fazia? Todo dia antes de dormir, né? Horário de dormir é horário de dormir. Tem uns que não dormiam, tinha uns que ficavam papeando, a televisão ficava lá pro lado de fora, tem gente que quer ficar pro lado de fora, lá e tal. Mas, né, vou dormir. Aí eu dobrava o meu joelho na cabeceira da cama ali e orava, em silêncio. Um dia, 2, de repente o pessoal que estava bebendo e assistindo filmes ali, ele falou, o irmão está orando. Uma vez eu ouvi, né, vamos para fora, depois a gente volta. Como que ficou meu apelido na fazenda? O irmão. Ô irmão, ô irmão, ô irmão. Né? Então, ser sal da terra é retardar e não participar, é inibir a decomposição moral do ambiente, às vezes de forma silenciosa. O sal não age, né? Cheguei, estou aqui, cala a boca. Não, é em silêncio, às vezes imperceptível. Só que teve uma outra ocasião que foi assim. Eu peguei o carro emprestado de um irmão. Nem lembro exatamente os detalhes, mas, né? A gente, quando é novo, a gente é muito aventureiro, né? Se tem 10 para fazer um negócio lá, eu sou o primeiro, né? Deixa o outro, rapaz, né? Calma aí. Aí eu peguei um carro. E aí eu parei num lugar lá, quando eu fui sair, o carro não pegou. Normal, né? Não tão normal assim, né? Era um Corsinha, o carro não pegou, tinha uma ladeirinha assim, eu falei, oxe, eu vou fazer ele pegar agora, né? Vou dar um tranco nesse carro. E eu dei um tranco, dei 2 trancos, dei 3 trancos lá e o carro parou lá embaixo. Falei, opa! Não, é coisa simples, né? Dá partida e nada, dei tranco, não pegou. Liguei pro irmão, não se preocupe não, tô indo aí. Aí nessas horas, é impressionante como que surge 10 experts do assunto, né? Cada um tem uma tese maravilhosa para explicar o que aconteceu e a solução. E aí já começaria, isso aí é motor, dá partida aí. E é motor. Falei, lasco. Motor? Eu, nessa situação? Tinha uma bicicleta para andar, rapaz. Eu vou pegar um carro emprestado dos outros e fundir o motor do carro. O que você fez? Eu dei partida no carro, não pegou. Eu desci ele aqui e dei um tranco. Não, eu tinha dado 3 trancos. Eu falei que eu dei 1.
Isso é ser sal que não salga. Tá? Isso é não viver de acordo com a natureza criada por Cristo em nós. Isso é não brilhar a luz de Cristo. Ocultar, falar meias verdades. Tá? No final das contas, o carro foi para o mecânico, era algo tão simples que o mecânico nem cobrou. Né? Nem cobrou. Uma borboletinha do corpo de TBI que travou ali, o carro não pegar, ele só bateu o dedo ali, destravou e o carro está 100%. Mas, irmãos, o sal pode perder o sabor. Jesus não está dizendo aqui que o salvo verdadeiramente pode perder a salvação. Não, não é isso. Salvo não perde salvação. Mas nós podemos, como salvos, não estar cumprindo o propósito porque Ele nos fez sal dessa terra. Quando nós não fazemos a diferença entre ser e estar. Deixe-me rapidamente explicar isso. Quando Jesus diz, vocês são sal da terra, isso diz respeito a algo fundamental. É essência. Lembra que eu falei de propósito? Ele nos fez para salgar. Isso é propósito. Então, quando Jesus diz, vocês são sal da terra, Ele está trazendo para nós a verdade a verdade de uma qualidade intrínseca de algo. É o que algo é, fundamentalmente, sem depender das circunstâncias externas. Então, quando Jesus diz, vocês são sal da terra, você é de verdade. Em sua essência, você foi feito sal. Agora, diferente do ser, existe na filosofia o que é destacado como o estar. Ser e estar. Nem sempre aquilo que é está sendo. Porque o ser diz respeito à essência, mas o estar diz respeito a um estado. Refere-se a um estado transitório, uma condição que pode mudar. É a forma como algo se apresenta em um determinado momento, podendo variar com o quê? Com o tempo. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz, vocês são sal da terra, mas vocês podem deixar de ser sal. Assim como o sal perde a essência, perde o sabor, e ao perder o sabor, ele não presta para mais nada. É possível trazer o sal salgar novamente? Não é possível. Quando nós deixamos de ser sal, é porque o nosso procedimento de vida não está alinhado com o propósito porque Deus nos fez. Nós estamos deixando de corresponder a algo fundamental. Reforço e repito, não estou dizendo, e o texto não diz que perde salvação, não. Mas a vida diz respeito àquilo que deveríamos ser. Então, para você, primeira pergunta, você já foi alcançado por Cristo Jesus? Você já teve o entendimento dos seus pecados? De que através dos seus pecados você está condenado ao inferno, mas que Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário e estende o seu perdão gratuito para todo aquele que nele crê. Você já teve o perdão dos seus pecados? Se sim, você é sal da terra. Se você ainda não teve, você pode ter. Creia em Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e você será sal da terra. Aí, para você que é sal da terra, a minha pergunta é, você está agindo como sal da terra? A sua vida, as suas palavras, a sua conduta, aquilo que você faz, condiz com aquilo que você é, com aquilo que você foi criado para ser? Ou você, de repente, é como na época de Jesus, um sal guardado no saleiro por muito tempo, perde o sabor. Crente socado dentro da igreja, que só escuta, mas não pratica, perde o sabor.
começa a ficar exigente, começa a ficar cri-cri, começa a ficar crítico, começa a não aceitar nada. O que está faltando nele? Salgar a carne podre aí fora. Ou a carne, né, que está apodrecendo. Viver cumprindo o propósito. Sal, ele é armazenado num saleiro, mas não para viver eternamente num saleiro. Ele precisa ser usado. Luz, que não deu tempo, eu sabia que não daria, de falar hoje, não se acende uma lâmpada e coloca debaixo de um cesto. Coloca num lugar alto, para iluminar o quê? As trevas que estão ali. Então, a igreja de Cristo, os cidadãos do reino dos céus, são sal, sabe para quê? É para viver no meio da decomposição, mas salgando, fazendo diferença, dando sabor e retardando a decomposição. Eu não suporto essa situação. Claro que não suporta. Não está entendendo que você é sal para salgar. Acha que tudo gira em torno do seu bem-estar. Você está sendo sal da terra? Nós só podemos ser sal da terra, conforme a IBD hoje, se nós estivermos perto da palavra de Deus. Se nós estivermos fortalecidos, né, fazer a analogia aqui, né? No saleiro semanal. Aqui. Para durante a semana darmos sabor onde estivermos. Para durante a semana preservarmos a decomposição moral e espiritual onde nós estivermos. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês são sal da terra. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de ser sal da terra. Nos ajude, ó Deus, a não nos perdermos em tudo que nos envolvemos, mas nos ajude diante dos nossos envolvimentos, sermos sal, salgarmos, fazermos a diferença. É isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor espera. Renova a nossa compreensão, as nossas decisões, e que possamos refletir através das nossas vidas e atitudes aquilo que o Senhor nos fez para ser. Nos abençoe, ó Deus, e nos capacite, e receba a glória por isso. Oramos no nome de Jesus.